Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai falar de áreas de TI onde se paga muito bem e não precisa de programação, tá? Então, se você quer entrar para o ramo de tecnologia, tem interesse de atuar aí com essas áreas, mas não quer botar a mão na massa, existem sim uma série de carreiras, série de vagas onde você pode atuar e nesse conteúdo de hoje a gente vai passar no detalhe cada uma delas. A gente vai falar de cargos, responsabilidades e atribuições, né? O que você precisa fazer no dia a dia em cada uma delas. E também vamos falar de salários, tá? Acho que muita gente quer ouvir aí de salários também. Peguei como fonte o Glassdoor e vou passar para vocês um a um e cada uma dessas carreiras, beleza? Sou eternamente grato pelas pessoas que me ajudaram aí nesse caminho de desenvolvimento. Essas pessoas de fato tornam a nossa vida muito mais fácil de programador, de desenvolvedor, de consultor, porque eles trazem aí uma visão do negócio mais simplificada para a gente, traz uma estrutura dos processos, do sistema, trazem para nós a visão da arquitetura da companhia, quais são as melhores ferramentas, a parte de sustentação, longo prazo. Isso facilita muito para que a gente esteja adequado à governança da empresa e que de fato o nosso projeto prospere, né? Que de fato ele vá para frente e seja utilizado no longo prazo. A gente tem que pensar que não é só um desenvolvimento que a gente faz em um momento aí do espaço-tempo, mas sim que essa funcionalidade, esse desenvolvimento tem que perdurar aí no médio e longo prazo, tá bom? E essas pessoas, pô, ajudam demais. E sou muito feliz aí, conheço várias pessoas que me ajudaram nessa trajetória. Bom, mas antes de tudo, vocês já sabem, né? Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações, que sempre que sair conteúdo novo sobre como entrar na carreira de tecnologia ou como se aperfeiçoar no tema, vai ter conteúdo em primeira mão aqui no nosso canal, tá? Independente da rede social, pô, a gente tem Instagram, tem TikTok, tem o Spotify, tem o YouTube também. Então tem uma série de plataformas onde você pode obter esse conteúdo. Então não tem desculpa. Para quem quer resumo, tem resumo no Instagram. Para quem quer vídeo completo, tem no YouTube. Para quem quer podcast, tem no Spotify. Então não tem desculpa para você começar a estudar na carreira de programação, começar a ganhar dinheiro com isso e começar a ser valorizado no mercado de trabalho também. Beleza? Se você puder compartilhar também aí com seus amigos, isso ajuda demais o nosso trabalho. Show? Então vamos começar. Primeira pergunta. Acho que já está respondida aqui, né? Mas existem vagas onde você pode trabalhar que não exijam programação, principalmente aqui falando da área de TI, né? Obviamente. E a resposta do site Indeed, que é um site aí também de carreiras, de salários, assim como o Glassdoor, é que existem vários empregos na área de tecnologia que não precisam de uma linguagem de programação de fato, e esses trabalhos eles podem ser encontrados em diversas áreas. E algumas dessas áreas são análise de negócio, administração de sistemas, marketing digital, experiência do usuário, gerenciamento de conteúdo, recrutamento técnico e também a parte de vendas, tá? A parte de vendas também é uma área que traz muito benefício na parte financeira e eu vou passar com vocês detalhado cada uma dessas experiências e carreiras, tá? A gente vai falar aqui então brevemente dos salários e também das responsabilidades e atribuições de cada uma dessas carreiras, beleza? Bom, vamos lá. Começando então, a primeira área onde você pode trabalhar com tecnologia aí no dia a dia, porém não precisa aprender a programar de fato, é a área onde você atua com metodologias ágeis, né? E nesse caso, mais especificamente, a gente está falando do Scrum Master. Então, no time do Scrum, dentro de uma metodologia de Scrum, que já tem conteúdo aqui no canal também falando sobre o que é o Scrum, a gente tem essa pessoa que é o Scrum Master, que pode ganhar aí aproximadamente R$ 8.000 por mês, podendo variar para cima ou para baixo, dependendo da senioridade. E essa pessoa,
ela é uma parte dessa equipe responsável por garantir que as rotinas, a metodologia seja aplicada no dia a dia mesmo, que a gente esteja fazendo uso do Scrum raiz, e também vai ser a pessoa aí que vai liderar esse processo, né? Ele vai garantir que a equipe alcance uma alta performance, ou seja, entregue resultados, entrega de valor constante pro time. Então vai garantir que a gente faça essas entregas de valor para o nosso cliente e também que essas entregas sejam constantes, tá? E se possível, sempre de maneira acelerada. Então a gente acaba ganhando eficiência aí no médio prazo dos projetos. Então a gente consegue acelerar cada vez mais e as sprints terem mais pontos aí, né, sendo entregues ao final de cada sprint. Ou seja, no final do dia seria mais trabalho técnico, maior dificuldade sendo entregue no final do dia. Beleza? Bom, além do Scrum Master, temos a figura também do Project Manager ou Product Manager. O conceito de produto, ele é um conceito de um projeto, digamos assim, de longo prazo, ou seja, que está em constante mudança, em constante evolução e que de fato já está instalado aí na companhia. E quando a gente fala de Project Manager, geralmente a gente está falando aqui de projetos de mais curta duração. Então, geralmente a gente começa com um projeto e depois, se fizer sentido, a gente estrutura um produto, algo mais estruturado, que vai ter longo prazo, que vai ter uma excelente governança em cima, tá? E aí a gente tem essa figura do Product Manager. Essa nomenclatura, ela tá variando aí de empresa para empresa, tá? Mas a mais adequada quando a gente fala de longo prazo é a gente utilizar de produto. Esse gestor de produto, ele vai ser o cara que vai ganhar um bom salário, tá? A média salarial aí é de 11 mil reais por mês, falando aqui no Brasil, na região de São Paulo. Essas pessoas geralmente não codam, mas pelo menos tem que entender muito bem das ferramentas que estão sendo utilizadas. Então, eu tô vendo ali ciência de dados, eu tenho que entender para que serve a ciência de dados, quais são as metodologias mais aplicadas. Não preciso necessariamente saber codar aquilo do zero, mas entender para que serve, o que funciona e qual que é o resultado esperado aí a partir das determinadas análises, tá? Então, acho que todos os papéis aqui que eu vou passar não são obrigatórios que a pessoa saiba programação, mas se você tiver interesse, quiser aprender, eu acho que isso é um diferencial também. Acho que você vai conseguir entender um pouquinho mais na prática como que as coisas funcionam, beleza? E aí, essa pessoa, ela vai ser responsável por garantir o desenvolvimento do software, né? Então, garantir a qualidade das entregas, garantir lançamentos, né? Então, às vezes você tem que fazer uma release do seu software, tem que fazer um grande lançamento, né? Essa pessoa que vai fazer toda essa coordenação e gestão, ela vai cuidar também das melhorias contínuas de software, sistemas e também dispositivos. O papel do gestor de produto vai ser de fato aí ajudar a priorizar as tarefas, né? Priorizar quais são os próximos entregáveis, gerenciar as equipes multifuncionais e muitas vezes até mesmo construir essas equipes e atribuir papéis e responsabilidades para cada membro. E essa pessoa que vai gerenciar aí orçamentos, a parte de recursos humanos, como eu falei aí, né? Os membros da equipe vão resolver esses problemas, ter contato com o negócio também, ser a ponte entre o desenvolvedor e o negócio, e que vai manter aí os projetos andando dentro do prazo e dentro do orçamento. Se o projeto não vai para frente, não funciona, enfim, dá errado, muitas vezes o Product Manager vai ser a pessoa cobrada aí por uma explicação, tá? E aí ele vai entrar em contato com o time e tudo mais para tentar gerenciar tudo que está acontecendo, beleza? Mas é um papel muito importante. Pode ser que dependendo da empresa onde você está atuando, se é uma pequena empresa e tudo mais, ou que não tem uma área de TI muito bem estruturada, você não tenha muito a figura do Product Manager. Mas, num longo prazo, no médio e longo prazo, é muito importante a gente ter essa pessoa lá também, tá bom? Então, não é sempre que a gente tem, mas é uma pessoa que contribui muito aí para o nosso dia a dia.
Então, na terceira carreira, temos o analista de negócios tech. Essa pessoa já ganha um pouquinho menos, ganha aí numa faixa salarial de 5.500 aproximadamente. E essa pessoa vai ser a que vai dizer, pô, quais ferramentas ali o pessoal do time de negócio está utilizando, quais são os computadores, os programas utilizados, quais devem ser as atualizações e instalações que a gente vai ter que fazer para tornar os nossos funcionários mais produtivos, né, os processos mais produtivos também, e vão fazer análise aí de custo-benefício, de pô, preciso implantar uma ferramenta nova, será que vale a pena mesmo? Será que isso está alinhado com as metas e a estratégia da companhia? Então, pode ser que exista esse cargo aí de analista de negócio, pode ser que exista também, por exemplo, um head aí de tecnologia que vai fazer essas definições aí junto com o seu time também, tá? Mas geralmente essa pessoa vai receber solicitações aí do negócio, seja de novo software, seja de soluções, seja de melhorias, que devem ser alcançadas aí através de mudanças com a tecnologia. E essa pessoa vai ser a responsável por dizer sim ou não aí sobre esses processos, se vale a pena e de fato investigar mais a fundo. Além disso, temos um quarto cargo, uma quarta carreira aqui, que é o analista de dados. Muitas vezes, quando você quer trabalhar com ciência de dados, você tem que passar por essa área de analista de dados. E o que de fato faz um analista de dados? Ele vai coletar os dados, analisar esses dados, fazer tratamentos, transformar em informações que tenham valor para as empresas e vai construir análise, né? Validar hipóteses, identificar oportunidades de crescimento, identificar oportunidades de, por exemplo, de gaps dentro da companhia, né? Então, às vezes você tem ali algum problema que não foi identificado, às vezes algum fechamento financeiro, e essas pessoas vão ser responsáveis por fazer toda essa análise e trazer insights aí para as lideranças, tá? E aí existem uma série de métodos para a gente obter esses dados e trazer para os analistas, e os analistas vão olhar tanto os dados atuais como dados históricos, se esses dados existirem, para prever aí tendências, gerar insights e também criar relatórios extensos aí falando sobre os dados das suas organizações, tá? Dentro disso, a gente tem a possibilidade de crescimento para cientista de dados, se a pessoa tiver interesse em programação, né? Aí eu acho que nesse caso, de fato, vai precisar de um interesse maior, mas se não, ela pode atuar somente aí com a parte de análise de dados e, de fato, fazer essa etapa final, que é tirar um valor aí, minerar dentro dos dados, né? Qual que é o ouro que tem ali dentro, qual que é o valor que tem ali dentro, para transformar aqueles dados em um tipo de decisão. Bom, outras carreiras então, agora voltadas para a parte gráfica, para a parte de design, interação com o usuário, são as carreiras de UX e UI. A carreira de UI Designer, ela é uma carreira voltada para a interface com o usuário. Então essa pessoa vai ser a responsável por fazer aquela tela mais bonita, aquele layout interativo, e essa pessoa vai mostrar ali qual que vai ser a paleta de cores, qual que vai ser a responsividade ali dos elementos da página, se vai aumentar. Por exemplo, se você mantém uma imagem fixa e rola a página para baixo, e essa imagem vai descendo, enfim, esse cara vai ser responsável por fazer uma interface visualmente agradável, né, e intuitiva para os seus usuários aí, né. Tem muita gente que fala aí da polaridade entre a Apple e o Android, mas a gente sabe que a Apple em si ela tem uma valorização muito grande voltada para UI e UX. Então mostra de fato aí o valor que esses cargos têm aí no desenvolvimento de um produto, tá? Quando a gente fala de UI Designer, a gente está falando aqui de R$ 8.000 por mês aproximadamente, e o UX Designer gira em torno de 8.000 também, tá? E aí, esses especialistas na interface do usuário vai dizer como que a pessoa vai navegar de um ponto A até o B, né? Então, por exemplo, na interface de um banco lá,
quantos cliques essa pessoa precisa dar para poder fazer um Pix para uma outra pessoa. Então, qual que vai ser as telas que vão aparecer, qual que é a sequência. Aí essa pessoa vai dizer mais ou menos qual que é a trajetória que esse usuário deve ter para ter uma experiência legal, né? E nesse caso, a gente vai ter bastante contato com o UX designer também, que vai ser focado especificamente aí nessa experiência do usuário. Esse cara vai se preocupar com essa interação de fato. Então, pô, cada clique que a pessoa tá dando, cada página que ela tá alterando ou não. De fato, uma análise sentimental de tudo que tá rolando ali dentro do aplicativo. Por mais que pessoas podem achar que parece baboseira, não é verdade, tá? A gente vê aí comprovadamente que esses cargos fazem a diferença. UI e UX é extremamente importante, principalmente porque pessoas de back-end, então pessoas que trabalham ali mais na parte de dados, de servidores e tudo mais, não conseguem ter uma boa visão, geralmente, tá? Não tô falando que é sempre, não conseguem ter uma boa visão sobre a parte gráfica, né? Então, pô, eu particularmente sou um péssimo designer. Eu sou bom para fazer tratamento de dados, para análise matemática, para construção de interface entre APIs, entre bancos de dados, mas eu sou um péssimo designer. Então, eu preciso do apoio aí de uma pessoa de UX, de UI, para poder me ajudar a fazer as ferramentas mais adequadas. E aí, esses profissionais de UI, tanto UX, vão conseguir trabalhar aí com ferramentas de marketing, tecnologia e utilizar a psicologia também para poder, de fato, trazer a maior experiência e a melhor interface para o nosso usuário final, tá? E o UX Designer vai ser a pessoa responsável por encontrar esses pontos fracos dentro da experiência do usuário naquele site, né? Então ele é quase ali uma pessoa que vai testar o seu software, porém mais na parte aí de crítica da experiência, e vai pedir aí por modificações para trazer essa experiência mais intuitiva e manter o seu produto sempre mais atualizado, né? Então a gente vê aí, pô, aplicativos de banco sendo atualizados, diversos softwares aí que recebem melhorias ao longo do tempo, muito pensando na usabilidade e na interação com o usuário também, tá? Se a gente não se renovar, pode ser que o usuário nem dê mais tanta bola para o nosso aplicativo, vai trabalhar com outro site que é mais interessante e oferece quase o mesmo nível de serviço. Então, depende muito aí da experiência do usuário e também da parte gráfica, mesmo que seja de maneira inconsciente. Passando aqui para o próximo cargo, a gente tem a figura do recrutador de TI. Pode ser o IT Recruiter, pode ser chamado também de Headhunter, pode ser a pessoa do RH específica para tecnologia. Mas essa é uma área também que tem muita abertura, porque hoje é muito difícil você conseguir profissionais bem capacitados para o mercado de tecnologia. Esses profissionais têm uma concorrência muito grande e isso acaba aumentando demais os salários deles também. Então você ser um bom recrutador de TI que vai conseguir aliar as necessidades da pessoa que está sendo recrutada com as necessidades que a empresa tem, ademais com um salário justo, você vai ter aí um bom recrutador de TI, uma pessoa que de fato traz pessoas para o meio de tecnologia nas empresas, tá? Essa pessoa vai ser responsável por fazer essas contratações, seja via LinkedIn, seja via processo seletivo, enfim, existe uma série de formas de se fazer isso e também existe especializações, né? Tem recrutadores que são especializados em ciência de dados, em engenharia. Essas pessoas podem trabalhar aí na parte de recursos humanos da empresa, pode ser consultores externos também, então recrutadores CNPJ, né, freelancers, ou até mesmo uma empresa só de recrutamento, né? E aí essas pessoas vão, de fato, fazer entrevistas mais técnicas, eles podem envolver ali pessoas técnicas aí dessas empresas que estão contratando,
para fazer um step 2, né, na entrevista, para ser algo mais aprofundado, mais detalhado, para ver se tem o match. Mas geralmente essas pessoas são responsáveis por fazer esse filtro inicial, né? Então aumentar o número de pessoas que está sendo pesquisada, manter o mínimo de sigilo também do que está sendo pesquisado, do que está sendo procurado, sendo um pouquinho low profile nesse sentido, e indo diretamente ali em pessoas que eles querem contratar. Então muitas vezes você pode já trabalhar aí com a área de TI, eu mesmo já recebi diversas propostas nesse sentido, e o pessoal vê que você está empregado numa empresa X e, pô, foi lá, gostou do seu currículo, gostou, sei lá, do seu perfil, gosta das suas publicações e tudo mais, dos seus projetos, ela pode chegar ali no seu chat privado e trazer alguma proposta, né? Pô, vamos conversar, vamos discutir, vamos ver se você tem interesse aí de entrar na nossa área e tudo mais. Então é bem bacana aí para quem quer migrar, tem bastante oportunidade dentro da área de TI. E também eu tenho um vídeo completo aí falando sobre como adequar o seu LinkedIn, né? Como ter o seu LinkedIn matador. E aí você vai ver que, pô, mesmo você trabalhando, você consegue receber outras oportunidades e também, enfim, se você fizer uma migração ou tiver sem emprego, né, você consegue também se reposicionar rapidamente no mercado de trabalho. Bom, vamos então para as nossas 3 últimas carreiras, sendo a primeira de representante de vendas de software, tá? Essa é uma carreira bem promissora falando de salário, de remuneração, porém tem um fator que a remuneração dela pode ser bastante variável, né? Então, com base no quanto você vendeu de software, quanto que foi a receita gerada aí nas suas vendas, você vai ter uma remuneração muitas vezes proporcional ou um bônus pelo menos atrelado aí à quantidade de vendas, tá? E aí, como em qualquer outro setor de vendas, você precisa entender o mínimo do seu produto. Se você está vendendo, por exemplo, software para banco de dados, software para ERP, por exemplo, para gerenciamento de recursos da companhia, enfim, uma série de outros softwares, você tem que entender como que funciona aquele software, pelo menos entender tecnicamente como que é a utilização, para que serve, quais são os gargalos, quais são as vantagens, quais são as outras ferramentas de mercado também que estão aí acompanhando essa tecnologia que você está vendendo e mostrar aí de fato qual que é o diferencial competitivo da sua ferramenta, tá? Então fazer aí a boa venda do seu peixe, eu acho que isso é essencial para quem está trabalhando aí como representante de vendas de software. Como a gente tem uma série de softwares sendo utilizados, sendo aplicados, essa também é uma carreira que tem muita abertura e tem bastante profissional capacitado no mercado também. Os salários podem variar aí na faixa dos 15 a 20 mil reais, dependendo de quanto essa pessoa vende também, tá? Aí o nosso próximo cargo, ele é mais voltado a marketing. Então, quem nunca ouviu falar de marketing digital? Não necessariamente é uma carreira puramente tech, né? Você não vai ajudar a desenvolver um produto de TI necessariamente. Somente quando a gente está falando mais no desenvolvimento de sites, tá? Mas a gente tem pessoas aí que trabalham com ferramentas de busca, então, que é o famoso SEO, que é a otimização de mecanismo de busca, né? Ou Search Engine Optimization. Temos também do marketing de mecanismo de buscas, que é o SEM, que costumam falar também. E os salários são extremamente variáveis nessa área, tá? Eu coloquei um range aqui de 5 a 15 mil reais, mas vai depender muito do seu papel, né? Vai ter pessoa no marketing digital que vai ganhar muito mais, vai ter gente que vai ganhar menos também. Então vai depender muito da sua performance, da sua relevância no mercado e de quão bom é o seu trabalho. Mas tem uma abertura muito grande aí para você poder crescer e atuar aí de fato com gerenciamento de campanhas, gerenciamento de sites, as campanhas publicitárias pay per click, por exemplo, né? Falamos aí de Google Ads, Facebook Ads também, né? Então, toda
a forma de mídia que a gente tem e a forma que a gente tem de propaganda na mídia, seja aí no YouTube, seja no Instagram, seja, sei lá, no Facebook, a gente tem um profissional por trás e esses profissionais são os profissionais de marketing, tá? E são áreas extremamente bem pagas, porque se você tiver uma boa campanha de vendas, se você tiver um bom lançamento de um produto, pode ser que você gere milhões para uma empresa, né? Então, nada mais justo do que remunerar bem esse profissional também. E indo para a última carreira, é uma carreira aqui que, pô, é o sonho de muita gente que não precisa de programação, é você ser um testador, né? Um tester de software ou jogos. Então, sim, existem aquelas pessoas que testam um jogo com antecedência para ver se ele está funcionando, para ver se não tem bugs, e comunicar essas falhas aí para os desenvolvedores com antecedência, né? Antes que entre no mercado principal, no mainstream. E aí você vai ter também as pessoas que testam softwares, né? Também com a mesma finalidade para encontrar bugs. Às vezes um software empresarial, você vai colocar ali numa máquina industrial, você quer testar para ver se aquilo de fato vai funcionar ou não. Então é você ter pessoas testando de maneira repetitiva, exaustiva, para poder ver se não tem nenhuma brecha, se não tem nenhum erro dentro desses sistemas. Esse profissional, ele pode ganhar aí de 4 mil a 6 mil reais. Não é uma carreira tão comum assim, mas sim existe oportunidade de trabalho, tá? E geralmente a gente tem que ter uma confidencialidade muito grande sobre esses processos, sobre os jogos, sobre os softwares, porque a gente vai fazer o teste até mesmo antes de lançar para o mercado, tá? Mas é muito bacana, acho que quem nunca sonhou em ser um testador de jogos, né? Principalmente eu que gosto aí dessa parte de games também. Porém, nem tudo são flores, né? Nem tudo são mil maravilhas. Então, depende aí muito da demanda, depende de você estar no momento certo, no lugar certo. E também a sua expectativa salarial, tá? Esses cargos variam aí o salário dependendo de onde você está trabalhando, mas a média salarial é essas que eu trouxe aqui. Se você ganhar menos ou ganhar mais do que foi falado aqui, deixa aí nos comentários, me manda lá no Instagram, que eu acho sempre válido a gente ter essas discussões, beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês saibam um pouquinho mais agora sobre a área de TI, onde não precisa trabalhar necessariamente com programação. E espero que vocês continuem vendo o meu conteúdo, mesmo se vocês não trabalharem com programação. Porque a minha ideia aqui é trazer essa informação para quem quer entrar para o mercado ou para quem quer se especializar. Então, não necessariamente vão ter conteúdos somente técnicos, somente de programação. Então, se você começar a ver as coisas aqui, você vai estar um passo a mais aí, um passo de vantagem para poder alcançar o seu objetivo. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês no próximo conteúdo e até a próxima. Não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no nosso canal. Valeu!